Alexa, hoje é dia do quê? Relâmpago McQueen, Bumblebee e o Fusquinha Herbie estão em festa. Que viagem é essa, véi? Porque hoje, nos Estados Unidos, é comemorado o dia de dar um nome para seu carro. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos! Se eu tivesse um carro, acho que chamaria ele de Alexus. Sabadão é dia do quê? É isso aí, papai. Sabadão é dia de Thiago Responde. Quer ver, ó? Eu vou perguntar pra ela responder alto. Alexa, sabadão é dia do quê? Tainha, vinho e muito... Thiago Responde aqui no canal. Hoje tem participação especial de ninguém menos que eu, Alexa. Tamo junto, Thiagão. É nóis. Que beleza. Olha só. Hoje, sabadão, é dia de Thiago Responde e eu trouxe minha amiga aqui pra me ajudar a responder a sua pergunta que você enviou lá pro Instagram. Alexa, me ajude a selecionar as perguntas? Não. Now the world don't move to the beat of just one drum. What time they rise for you? They not... Alexa, me mande a primeira. Pergunta do M. Costa. Mestre, vale a pena no início comprar fracionados ou juntar e comprar lotes inteiros? Essa eu sei responder. Você deve começar pelo mercado fracionário. A Alexa já até te respondeu. Olha o seguinte, olha só, boa pergunta. Obrigada, viu, minha querida? Você é maravilhosa. Eu sei que você tá querendo falar porque eu chamei você pelo nome, mas por favor, não fala nada agora, senão você vai estragar o meu vídeo. Faleceu. A resposta é a seguinte, cara. Começa pelo fracionário, não espera. A diferença é muito pouca de preço e o que você ganha, não só do ponto de vista monetário, porque pensa aqui comigo. Imagina que tu investiu R$300 lá no fracionário e aí a sua ação valorizou horrores, valorizou 200%. Aí no final da história você tem R$900. Quer dizer, em valor no monetário o teu ganho não vai ser muito significativo, mas o simples fato de você começar, ele traz para você uma vantagem dentro da sua curva de aprendizagem. Então eu recomendo que você sim comece no fracionário, tá? Porque este é o caminho para você começar e para você experimentar o mercado. Eu fiz o meu primeiro aporte na Bolsa de Valores em 2010. Tem a nota de corretagem, não me lembro exatamente quantas, mas eu posso buscar a nota. Onde eu comprei no mercado fracionário, então sim, faça isso que você não se arrependerá. Alexa, a próxima. Tem a pergunta da Elaine Mira 20. Faz sentido alocar reserva de emergência em fundo de renda fixa simples? Elaine Mira 20. Sim, faz sentido alocar reserva de emergência em fundo de renda fixa simples. Obrigado por sua pergunta. Obrigado, minha querida, por você ler para mim. E o fato é o seguinte, sim, mas olha só. Você precisa ter muito claro o que é uma reserva de emergência para você não se frustrar, beleza? Reserva de emergência não é uma parada para você ganhar dinheiro, é para te trazer paz. É isso que é uma reserva de emergência, sacou? E por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas ficam discutindo, não, porque você vai pôr aqui, vai render 100% do DI, aqui vai pôr 105% do DI. Meu, não faz o menor sentido você gastar sua energia para ficar discutindo essas diferenças de percentuais do CDI aí, porque com DI a 2%, o que você vai ganhar? Você vai deixar de ganhar 2 para ganhar 2,01? Não faz sentido, certo? Então, tenha em mente isso, que não faz sentido você gastar energia para ficar buscando uma pequena diferença de percentual. Agora, por que eu acredito que faz sentido você deixar dinheiro num fundo simples? Porque, como o próprio nome sugere, ele é simples. Agora, cuidado com a taxa de administração. A taxa de administração para esse fundo tem que ser 0. E existe fundo de renda fixa simples com taxa de administração zerada no mercado. Se for mais do que isso, aí já não faz sentido. Agora, o que você precisa fazer com a sua reserva de emergência? Sim, você precisa diversificar a sua reserva de emergência. Então, vou te dar um exemplo. Imagina que você fez as contas e para você faz sentido ter R$20 mil em reserva de emergência, ok? Você vai pegar uma parte disso, como por exemplo, sei lá, 5 mil, 6 mil, 7 mil reais, você vai deixar na caderneta de poupança, ponto. E o resto você pode colocar ali no Tesouro Selic ou no fundo referenciado simples. Por quê? O mês de setembro provou isso. O próprio Tesouro Selic fechou negativo, aliás, tem um vídeo explicando o porquê, e os fundos simples também. Mas mais do que isso,
tem a questão da tributação. Se tu precisar resgatar tua reserva de emergência em menos de 6 meses e tiver num fundo simples, você vai tomar uma traulitada aí de 22,5% de imposto, o que acaba sendo muito caro. Então deixa a parte na caderneta de poupança, porque vai render pouco, sim, vai, mas é 100% líquido e zero imposto. E aí outra parte você pode buscar um diferencial ali, que não vai ser muito, mas te dá um diferencial através de uns outros produtos, como o próprio Renda Fixa Simples. Fechado? Alexa, qual a outra pergunta? Pergunta Victor Patrick. Investir em dólar agora nas maximas ou esperar baixar um pouco? E o cenário político americano? Boa pergunta do Victor Patrick. Você viu? Seu nome ficou até chique, hein, Vitão? Ó, antes de eu te responder isso, é importante a gente separar algumas coisas aqui. Primeiro passo é comprar moeda, comprar dólar, na minha percepção, não é investimento. Não é. Na melhor das hipóteses, isso é uma reserva de valor, que faz sentido sim você ter, tá? Por que não é investimento? Porque investimento, na minha percepção, é algo que gera valor. Então, quando você compra ação, cota de fundo, cota de ETF, cota de REITs, isso é investimento. E aí um outro ponto é investir em dólar, ou seja, na moeda norte-americana, tá? São duas coisas diferentes. A questão é a seguinte, você pode fazer a reserva de valor em dólar? Sim, você pode fazer a reserva de valor em dólar como em outras moedas. E você pode também investir no mercado norte-americano e para isso, claro, você vai precisar comprar dólar. Separando isso, vamos responder a dúvida do Patrick. Olha só, a gente tem uma percepção bastante errada de achar que a gente sabe qual que é a máxima do dólar. Sabe por quê? Porque é verdade que o dólar hoje está na máxima. Mas ele já esteve na máxima há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, há 5 anos atrás. Então o dólar sempre está na máxima. E aí, para te provar esse ponto, deixa eu te contar uma coisa. A meta de inflação do Brasil, ela é maior do que a meta de inflação dos Estados Unidos. Por definição, por lógica, tá? Por lógica econômica, a gente pode esperar uma desvalorização do real em relação ao dólar no longo prazo. Então, se hoje o dólar está na máxima, daqui a 3 anos ele vai estar na outra máxima. Então, não adianta querer achar que ele vai voltar para os patamares anteriores. Agora, pensa aqui comigo. No curto prazo, a gente pode sim assistir oscilações de sobe um pouco mais, cai, sobe um pouco mais e cai, mas no longo prazo é uma tendência de alta por conta dessas diferenças de política monetária, tá bom? Então o primeiro ponto esquece esse lance de que o dólar está na máxima, porque daqui a um ano ele vai estar em outra máxima, certo? E o segundo ponto, que é o ponto mais importante, é o seguinte, se você faz aportes regulares nesta moeda, o que na prática vai acontecer é o seguinte, esses movimentos de curto prazo que acontecem, que pode ser que caia no curto prazo, esses movimentos de curto prazo permitem com que você faça um bom preço médio do teu câmbio. Então o que eu diria é o seguinte, quer investir em dólar, que aliás eu recomendo que você faça, não fique tentando achar qual que é o ponto máximo do dólar, porque você não vai achar, tá? Ninguém sabe o ponto máximo do dólar. Então agora ele está aqui, daqui a pouco ele pode subir. Agora, trace um plano para fazer investimentos consistentes, porque se você fizer isso regularmente, você terá um bom preço médio e no longo prazo, saiba, o dólar vai subir ainda mais no longo prazo. Beleza? Então, pode investir agora e sim, oscilação do volatilidade no mercado em função das eleições vem aí, o chicote está estralando, inclusive no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, eu já gravei uma operação que eu fiz com opções que vai ao ar no nosso canal na terça-feira, portanto se inscreve aqui para você não perder, para você entender como que a gente pode olhar para a volatilidade também e eventualmente se beneficiar com isso. Beleza? Alexa, qual a outra pergunta? O Gilvan mandou essa. É possível ter uma boa vida financeira na carreira bancária? Boa, Gilvan, boa pergunta, cara. Cara, a resposta é a seguinte, sim e não. Deixa eu te explicar. Porque ter uma boa vida financeira, Gilvan, não está muito relacionado ao quanto você ganha, não, viu, cara? Mas está relacionado ao quanto você gasta, sacou? Então a educação financeira, essa é a premissa básica da educação financeira. Ela está muito mais relacionada ao quanto e como você gasta, que é o mais importante, do que o quanto você ganha. Porque se você gastar todo o seu salário apenas comprando passivo e se endividando mais,
você não vai ter uma boa vida financeira. Mas se você gastar o seu salário comprando ativos, fazendo investimentos, você vai aumentando a tua renda ao longo do tempo. Ponto. Então sim, é possível. Agora, olhando para a renda média do brasileiro, você há de convir comigo que trabalhar no banco, você tem uma renda maior do que a maioria esmagadora dos brasileiros. Tudo bem? Você pode dizer que você não ganha o salário do Neymar. Eu também não ganho, mas enfim. Conta para um pai de família que recebe um salário mínimo e precisa sustentar a sua família com 3, 4 filhos com esse salário mínimo, que só de VR e de VA você tem quase R$ 1.500. Que só de VR e de VA você tem mais do que o próprio salário dele. E pergunta para ele se dá para viver bem ou não com isso. Então o fato é o seguinte, se você souber gerenciar bem as suas finanças, dá para você viver muito bem com o salário de bancário e dica de passagem, se você avançar na tua carreira, que é o que eu recomendo, você vai conseguir bons salários acima de R$ 10 mil, acima de R$ 15 mil. Não é algo raro de acontecer nesse mercado. Então, vamos e convenhamos, dá para viver muito bem. Beleza? Alexa? Pega mais uma. Opa, tô aqui para isso. O John Laurentino perguntou. Cooperativa de crédito, por já possuir sócios, podem abrir capital na Bolsa de Valores? Boa, obrigado. Olha só, não pode. Cooperativa de crédito já possui sócios, mas cooperativa de crédito, o princípio dela é ser uma instituição sem fins lucrativos. Portanto, por definição, ela não pode abrir capital na Bolsa de Valores, tá? E aí alguém vai falar, como assim sem fins lucrativos? Sem fins lucrativos. O que acontece é o seguinte, é aquela comunidade de pessoas, aquela associação de pessoas que se juntou para que toda aquela associação tenha os produtos e serviços de uma instituição e todo o lucro é revertido para a associação. Mas essa palavrinha lucro, eu sei que se tiver alguém aqui de cooperativa vai querer me apedrejar, porque eles nem falam lucro, eles falam o seguinte, a gente distribui as sobras, porque é o seguinte, a gente teve aqui essa operação, pagou as despesas, sobrou dinheiro, o que a gente faz? Distribui para os nossos associados. Então ela é uma instituição sem fins lucrativos e, portanto, não dá para abrir capital na bolsa. Beleza? Alexa, pega mais uma pergunta. Espera, antes deixa eu pedir uma coisa. Se inscreve no canal, ativa o sininho e clica no gostei. É nóis! Pergunta do Alex B. Mendes. Um clube de investimentos pode investir exclusivamente em fundo imobiliário? Boa pergunta, Alex. A resposta é não pode. Fundo de investimento, um clube de investimento, melhor dizendo, precisa, por definição, investir no mínimo 67% do seu patrimônio em ações, BDR, subscrição, cota de fundo de investimento de ações, cota de ETF, mas não em fundo imobiliário. Portanto, ele não pode investir exclusivamente em fundo imobiliário. Ele pode seguir a regra de colocar 67% em ações e o restante em FII, sim, ele pode, mas exclusivamente não. Beleza? Alexa, qual outra pergunta você escolheu? Pergunta da Bruna C. Amaral. Quais pontos dominar sobre política que seja importante para o mercado financeiro? Sou sua aluna há 2 dias. Bruna, seja muito bem-vinda a T2. Você vai manjar dos paranauês tudo do mercado financeiro. Obrigado. Bruna, seja muito bem-vinda a T2. Você vai de fato manjar muito dos paranauês do mercado financeiro com a gente aqui. E excelente pergunta sua, né? Política e mercado financeiro estão muito interligados, não tem como não estar. E aqui tem uma coisa que faz sentido a gente olhar, até pra gente quebrar um pouco de paradigma, né? A galera que não acompanha muito o mercado financeiro, a galera que não está inserida, acha que o mercado financeiro, a única preocupação que ele tem é do ponto de vista econômico, né? E por isso dá pitacos na economia apenas pensando só na economia. E a verdade é que não, tá? A verdade é que a maioria das pessoas entende que a economia é um ponto central para o desenvolvimento econômico e social dos demais países, dos demais problemas que a gente tem, tá bom?
Então, quando a gente está falando, por exemplo, de políticas econômicas, não é pensando só no gráfico que sobe ou que desce, mas é pensando na consequência que isso trará a toda a nossa sociedade. Quando a gente está falando, por exemplo, que o governo resolveu trazer a discussão de usar o precatório para pagar o Renda Brasil, não é que a gente não quer que o governo pague o Renda Brasil para os mais necessitados. Não é esta a questão. A questão é, da onde que está saindo o dinheiro? Que tipo de problema que você causa quando você gera essa insegurança jurídica? Então é esta equação que a gente precisa equalizar. Então quando a gente fala de política e mercado financeiro estão bem alinhados e o mercado financeiro de um modo geral, claro, não estou aqui sendo representante do mercado e nem falando por todo mundo, mas de um modo geral os profissionais de mercado têm preocupações que vão além da economia, que são preocupações sociais, que são preocupações as mais diversas preocupações de educação, de segurança e por aí vai, e entendem que a economia é o ponto central para que isso aconteça, beleza? E quais pontos você precisa dominar sobre política? Tudo, na verdade, tudo. Claro que não dá pra gente dominar tudo de uma hora para outra, mas entender de fato quais são os poderes de cada um dos poderes legislativo, executivo, judiciário, o que de fato faz um deputado, qual que é o poder de um deputado, de um vereador e qual que é o poder de uma medida provisória, como que ela pode ou não ser votada e mais. Tentar ler a consequência de todas as leis que são aprovadas lá no Congresso Nacional. Por quê? A gente tem muitas leis, todas as leis são sempre recheadas de boas intenções, mas em sua maioria são leis recheadas de boas intenções que causam estragos econômicos e sociais. Então essa é uma discussão muito ampla que eu recomendo que você se intere deste assunto aos poucos, vá entendendo mais sobre como que funcionam as coligações, o papel dos poderes, e aí você vai avançando para entender a estrutura de leis do Brasil, Constituição, depois falar ali sobre as medidas provisórias, como é que funciona uma portaria. Esses processos vão te ajudar a entender e fazer julgamentos mais rápidos sobre decisões econômicas que vão influenciar o teu bolso. Beleza, Bruna? Mais uma vez, seja bem-vinda. Alexa, a última pergunta é? Pergunta do jogador 1000. Quais habilidades não técnicas você acha mais importante para um gestor e para um especialista? Boa pergunta, jogador 1000. Habilidades não técnicas, cara. Inteligência emocional, você precisa desenvolver, seja gestor, seja especialista. Inteligência emocional é uma parada que você vai precisar desenvolver para ter uma carreira de sucesso. Além de inteligência emocional, habilidade de se comunicar. E quando eu digo habilidade de se comunicar, não é falar em público, não é ser um orador, um palestrante, não. É de fato saber falar, empregar bem as palavras, saber se comunicar com o teu cliente, com os teus parceiros, com os teus superiores, com os teus subordinados, e não só verbalmente, mas também escrita, porque tem muita gente que tem dificuldade para escrever e o pior, não sabe disso e acaba escrevendo errado. E também uma linguagem não verbal é importante, porque isso vai transmitir a confiança necessária para o teu cliente, para a tua equipe, para o teu gestor e por aí vai. Então eu destacaria essas duas coisas, inteligência emocional e habilidade de comunicação. Beleza? Então respondi aqui as perguntas com a minha amiga. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Alexa, o que você achou? Cachorro. Que cachorro que? Não sou cachorro, não. Que cachorro é? Não sou cachorro, não. Ah, lembrando que se você gostou desse vídeo, deixa aqui um comentário. Se você quiser que eu responda as suas perguntas também, segue a gente lá no Instagram, envia as perguntas pra gente, porque todo sábado tem Thiago Responde aqui. A gente se vê no próximo conteúdo. Um grande abraço e tchau, tchau. Alexa, faz um beatbox. Hum.